Hoje, o tema da nossa reflexão é o Consolador Prometido. Esse tema, ele se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse capítulo tem como título o Cristo Consolador, e nós vamos discorrer os itens 3 e 4. Para nós falarmos sobre o Consolador Prometido, nós precisamos nos reportar ao Sermão do Cenáculo. Jesus, ele sabia que a sua partida estava se aproximando, que a sua missão estava já acabada aqui na Terra, e ele convida os seus discípulos para uma ceia, onde seria a sua despedida. E nesta ceia ocorreu o seu último pronunciamento, que foi o Sermão do Cenáculo. Chama-se cenáculo porque naquela época o cômodo aonde faziam as refeições chamava-se cenáculo. E esse dia ele ficou eternizado como a última ceia. Eu acho que todos nós tem essa ideia de Jesus sentado numa mesa longa, no centro, e os seus discípulos dos lados, de esquerda e direita. Então ficou eternizada como a última ceia. Mas, nesse último pronunciamento de Jesus, que é chamado Sermão do Cenáculo, Jesus, ele chamou seus discípulos para se despedir, e ele falou que a sua missão já estava acabada, e ele percebeu que os seus discípulos ficaram muito temorizados, muito preocupados com essa fala de Jesus. E Jesus fala para que eles mantivessem a fé, a perseverança, falou da missão que lhes cabia, que era ampliar os ensinamentos de Jesus, expandir esses ensinamentos. E mesmo Jesus notando toda essa ansiedade, essa tristeza, Jesus, ele fala o seguinte, que eu vou fazer uma leitura para vocês. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar-se de tudo que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo 15 a 18 e versículo 26. Jesus, ele veio para a Terra investido da tarefa de nos ensinar a construção do reino de Deus nos nossos corações. Até então, nós, a humanidade, pensávamos que o reino de Deus era algo externo, e Jesus nos fala que o reino de Deus é uma construção individual de cada um dentro de si, no seu coração. E num dos momentos desse Sermão do Cenáculo, Jesus faz uma oração. Ele se liga ao Pai Criador e ele fala: eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. Enfim, Jesus, ele foi o primeiro consolador da humanidade. Ele nos ensinou o amor, ele acolheu, e nós sabemos que todos os seus atos representam a mais pura virtude. Nunca houve hesitações, dúvidas, palavras desperdiçadas, ocasiões perdidas para exemplificar esse amor maior. Todos os seus passos refletem esse compromisso absoluto com a sua missão. Todos os seus ensinamentos representam essa perfeita moral. Todo o seu testemunho reflete a lei divina. Mas o mestre, na época, ele percebendo que os seus discípulos estavam muito temorizados, ele fala que não deixaria eles órfãos, que no momento apropriado eles receberiam esse Consolador. E por que Jesus, ele disse que naquele momento
o Consolador não poderia ser acolhido por eles. E nós sabemos que a humanidade passa por diferentes fases. Nós podemos até falar no sentido figurado, que passa pela infância, a vida adulta, e assim até atingir a maturidade. E para que nós possamos entender bem o sentido, vamos nos reportar à primeira revelação, no tempo dos profetas hebreus, quando Moisés recebeu a primeira revelação. Naquela época, como é que estavam a humanidade? Ainda predominava a barbárie, predominava a selvageria, a lei que vigorava ainda era olho por olho. Moisés, ele trouxe a primeira revelação, que foi esse Deus único, trouxe o decálogo, mas muitas vezes ele teve que manter aquele povo por meio de muita severidade, porque ainda predominava essa barbárie. E houve a necessidade de passar por um grande avanço à humanidade até chegar no momento propício para o advento do Cristo, que é a segunda revelação, que trouxe esse Deus amoroso, justo, e os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento. E nós sabemos que todo o processo evolutivo, ele sempre emerge de um princípio, de um novo conhecimento. É preciso haver uma fundamentação para que esse novo conhecimento tenha receptividade. E Jesus, ele sabia que a maioria dos seus ensinos ainda não encontraria facilidade, ressonância na alma humana. Mas nem por isso ele deixou de empenhar e de semear a verdade. Mas ele falava muitas vezes por parábola, para poder aquele povo entender os seus ensinamentos. E assim foi. Jesus, ele sabia que os homens, eles precisavam de um pouquinho mais de conhecimento, e que esse conhecimento ele não poderia ser adquirido senão com o tempo. E só o tempo poderia fazer com que os seus ensinamentos fossem totalmente compreendidos. Então, a primeira revelação foi por Moisés, esse Deus único. A segunda revelação, Jesus, que nos trouxe o Novo Testamento e esse Deus amoroso, justo. Bom, realmente o Evangelho de Jesus, ele ilumina o mundo, ele divide a história em duas épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, essa expansão, ela sofre alteração imensa entre os povos. Sofre muita alteração essa expansão do seu evangelho. E assim, passam-se os tempos, passam-se 18 séculos até o momento daquela promessa que o mestre fez lá no sermão do cenáculo, que ele falou que ele enviaria um consolador que ajudaria a humanidade. E Jesus fala a seguinte frase que está em João: é de vosso interesse que eu parta, pois se não for, o Consolador não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará na verdade plena, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Essas falas de Jesus estão em João, capítulo 16, versículo 13. E nós sabemos que a Terra sempre recebe missionários, que são espíritos benfeitores, que vêm para nos ajudar, convidando-nos a pensar, a repensar nossa origem, a nossa vida, os nossos valores. Eles reencarnam com a função, com a missão de nos ajudar nessa ação regeneradora.
E essas ações que eles vêm nos ajudar não são só apenas as questões religiosas, mas eles vêm nos auxiliar em todos os departamentos, o desenvolvimento intelectual, tecnológico, científico, moral, isso em todos os tempos. E aqui nós podemos colocar nesse contexto Kardec. Na época de Kardec, como é que foi? Houve uma grande movimentação, uma grande equipe que se mobiliza entre o céu e a terra, sob a direção e a coordenação geral de Jesus, tendo Allan Kardec, esse espírito, esse missionário, sendo escolhido e preparado para essa imensa tarefa que é coordenar e organizar no plano físico as revelações que os espíritos benfeitores trariam à humanidade. E é deste trabalho gigantesco que surge a terceira revelação espiritual, trazida pelos espíritos benfeitores da humanidade, que é a doutrina dos espíritos, o Consolador prometido por Jesus lá no Sermão do Cenáculo, e assim fazendo ressurgir o cristianismo de forma grandiosa, clara e simples. O Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo. E Jesus, ele nos alerta que ouçam os que têm ouvido de ouvir. E o Espiritismo, ele abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, colocando a verdade ao alcance de todos. Ele é igualitário. Por que nós falamos que ele é igualitário? Porque a revelação desses espíritos benfeitores, dessa pleiade de espíritos, ela veio por meio dos médiuns, por todos os lugares, por todos os continentes. E esses médiuns, eles eram de todos os gêneros, diferentemente da primeira e da segunda revelação, que veio por meio de um homem, de Moisés e de Jesus. A terceira revelação não, ela tem esse caráter igualitário. E Jesus nos recomenda: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João, capítulo 8, versículo 32. E através da doutrina espírita, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. E, finalmente, compreendemos a síntese das bem-aventuranças, que é essa construção do reino de Deus no nosso interior. E para que nós possamos fundamentar bem que o Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos, que o Consolador prometido por Jesus, lá no Sermão do Cenáculo, é o Consolador prometido, nós vamos falar algumas citações de Jesus e eu vou colocar essas citações com a luz da doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá, peraí. Jesus, ele fala o seguinte: a felicidade não é deste mundo. E a doutrina espírita nos fala o seguinte: a felicidade é do espírito, nos passa o valor espiritual. Jesus nos fala assim: cada um segundo as suas obras. E a doutrina espírita nos fala: vivenciamos experiências que revelam nossas necessidades de aprendizado, planejadas de acordo com as nossas capacidades de executá-las e de vencê-las. Essas experiências revelam a perfeita justiça do Criador nas disposições das leis de causa e efeito. Jesus, ele fala assim:
Pai nosso que estais no céu. E Jesus anuncia que somos todos irmãos. A doutrina espírita nos fala que não existe privilégio nenhum na criação. Temos todos o mesmo ponto de partida, a mesma origem e o mesmo destino. Atingiremos o alvo, lógico, de acordo com o que fizermos com o nosso livre-arbítrio. Cada um vai ter um tempo, mas todos estão fadados à perfeição relativa. Jesus nos fala assim: não se pode ver o reino de Deus se não nascendo de novo. E a doutrina espírita nos fala o seguinte: a necessidade da reencarnação, a necessidade das múltiplas existências. A doutrina do Espírito nos fala que reencarnamos quantas vezes forem necessárias, em situações diferentes, com oportunidades novas, encontrando e reencontrando afetos, desafetos, os ajustes necessários para que possamos evoluir. E ainda podemos utilizar esse nascer de novo do lado moral, que nós podemos todos os dias nascer de novo. De que forma? Por meio do nosso autoconhecimento, nossa mudança de valores, ou seja, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa reforma íntima, nós vamos renovando as nossas atitudes, conceitos, hábitos, valores. Então, esse nascer de novo também pode ser no sentido moral. Jesus nos fala assim: sede perfeitos, como também perfeito é o meu Pai Celestial. O nosso destino, a perfeição relativa. E ainda Jesus fala assim: meu Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. E nós sabemos que nenhum espírito, nenhuma pessoa, ninguém, mesmo aqueles que ainda se comprazem com o mal, com a marginalidade, o destino deles é o mesmo que o nosso, a perfeição relativa. Eles não estão perpetuamente voltados para o mal. Jesus fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa do meu Pai é o universo. A doutrina dos Espíritos nos fala que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço, oferecendo aos espíritos estações apropriadas ao seu adiantamento. Jesus fala assim ainda: meu reino não é deste mundo. E Jesus, ele não veio governar esse mundo material, ele veio educar o espírito imortal, falar das leis que regem o universo. Jesus nos fala assim: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. E a doutrina dos Espíritos nos fala: ir ao encontro do adversário, o perdão. Jesus nos aconselha a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a doutrina nos fala que o perdão é crédito para quem dá, débito para quem recebe. Porque hoje ou até mais para frente, todos nós seremos convidados a reparar os nossos deslizes. Jesus nos fala assim: não julgueis para não seres julgados. E a doutrina nos fala: nós não temos conhecimento nem condições para julgar ninguém. Nós não sabemos o que cada um traz dentro de si. Muitas vezes, algum vício é uma luta que aquela pessoa, que aquele homem está travando para se libertar daquele vício. Então, nós não temos condições nem conhecimento para julgar ninguém. Jesus nos recomenda a indulgência quando ele fala: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E a doutrina nos fala que nós somos espíritos em evolução, estamos todos no mesmo patamar, estamos na Terra. Então, nós devemos ser indulgentes, porque em qualquer momento nós também vamos necessitar da indulgência dos nossos companheiros. Estamos todos no mesmo patamar. Jesus nos fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição.
A porta estreita é a porta do Espírito. A porta larga é a porta do mundo, das paixões. E Jesus nos fala assim: eis que estação, não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. E a doutrina dos Espíritos nos fala que a finalidade do Espiritismo não é terapêutico, e sim cultural. O objetivo da vida é a educação do espírito. A cura, lógico, está no Evangelho. Tudo o que nós precisamos, qualquer medicamento para a alma e para o corpo, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Jesus nos fala: brilhe a vossa luz. Que luz? O amor. A luz do Espírito é o amor. Jesus nos fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é respeitar as leis divinas, é amar a si, cuidar do corpo, cuidar da alma, auto-perdão, recomeçar, persistir, estudar, desenvolver virtudes, amar ao próximo, não valorizar o mal, a intriga, a raiva, e sim o perdão, o amor e a paz. Quando Jesus fala para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, são nas atitudes, nas palavras, no comportamento de amor. Enfim, o Espiritismo, ele demonstra todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Quando Jesus disse: rogai ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, ele deixa claro que não seria ele mesmo a voltar, senão ele teria dito: voltarei para completar aquilo que vos tenho ensinado. Ao dizer: para que fique eternamente convosco, e ele ficará e estará em vós, ele não poderia estar se referindo a um espírito encarnado, que não poderia viver eternamente conosco. Compreende-se bem que se trata de uma doutrina que, se assimilada, poderia permanecer conosco eternamente. E Emmanuel, no livro, na obra Roteiro, no capítulo 38, ele descreve muito bem a doutrina espírita como o Consolador prometido. Ele fala o seguinte: nova doutrina vem explicar o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. E Emmanuel continua: Jesus aparece-nos em maior extensão de sua glória, não mais como um varão de angústia, insuflando a necessidade de amarguras e lágrimas, e sim na altura do herói, da bondade e do amor, educando para a felicidade integral entre o serviço e a compreensão, entre a boa vontade e o júbilo de viver. Enfim, concluindo, o objetivo da doutrina dos Espíritos é nos ajudar a entender Jesus, para que possamos finalmente viver conforme ele viveu, amar como ele amou, servir a Deus como ele serviu. O conhecimento precisa educar as emoções, disciplinar as paixões e transformar o ser, para que ele desperte para o objetivo maior de sua existência moral, que é a educação espiritual. Enfim, o que eu tinha que falar para vocês: a doutrina dos Espíritos, eis o Consolador prometido. Muito obrigada.